Existe esse aparente medo de não encontrar uma relação romântica, a única que vai fazer com que não morra sozinho. Bem que minha mãe me avisou que eu ia encontrar o amor e deixaria ele embora. Juro que eu não queria ser assim, só gostar de quem não gosta de mim. Estavam trazendo uma sensação de desistência. É possível viver sem ficar pensando no morrer? Olá, eu sou a Alana e aqui nós vamos analisar algumas músicas utilizando a psicologia como base. Vamos conversar e ter algumas reflexões a partir de temas abordados nas músicas. A música de hoje é Morrer Sozinho, do João. O tema é a solidão que leva a pessoa a acreditar que vai morrer sozinha, de que ela não teve relações fortes o suficiente a chegar até aquele ponto que não tem como fugir. Pela música, é contrastado e colocado num lugar de prioridade a relação romântica, que é essa relação que vai permitir com que a pessoa não morra sozinha. E eu vou questionar isso. E eu gostaria que você questionasse também. Precisa ser papel da relação romântica para que a pessoa não morra sozinha? E também, o que é esse morrer sozinho? O que é estar sozinho? A gente vai ver. Existe esse aparente medo de não encontrar uma relação romântica que vá com a pessoa até o final da vida, que acompanhe de uma forma forte e que consiga sustentar até aquele momento. Com frases como: bem que minha mãe me avisou que eu ia encontrar o amor e deixaria ele embora. Juro que eu não queria ser assim, só gostar de quem não gosta de mim. De só me apaixonar por quem me faz chorar e me maltrata. A música tá colocando esse amor romântico como uma relação que vai ser levada pro resto da vida da pessoa, no mínimo, né? Porque eu vou morrer sozinho. É o que ele fala. De que essa relação romântica não vai permitir que ele morra sozinho. E aqui eu entendo a relação romântica como uma relação, de certa forma, tradicional, em que a pessoa se junta, não necessariamente se case, mas vamos colocar aqui que ela se casa, e vai ficar até o resto da vida com essa pessoa. Nesse momento, ele tá acreditando que não vai encontrar essa pessoa, que vai passar a vida inteira até o momento fatídico. Só que eu quero ir um pouco além. Eu quero ir também a compreensão de que as relações de amizade e de família também estão aí. E que essas relações não vão te permitir morrer sozinho, a não ser que elas não sejam profundas, não sejam fortes, que não existam. Tem muitas possibilidades para que a relação romântica seja a única que vai fazer com que não morra sozinho. Nas minhas pesquisas, eu me deparei com o Reddit. Algumas frases e falas dele relacionadas a essa frase da música e que estavam trazendo uma sensação de desistência, de esse é o meu destino, é isso que eu vou ter, eu não vou conseguir mais, eu já tentei e não vai dar. Essa frase vem muito carregada socialmente como essa coisa de eu tô nos últimos momentos, eu provavelmente não vou conseguir e ok, talvez eu tenha uma aceitação disso ou talvez não. Mas afinal, por que morrer sozinho? Aqui nós vamos estar falando sobre o ato de morrer, o que implica ter vivido também uma vida. E aí, chegar ao final dela, chegar ao final da existência como a conhecemos. O ato de morrer, ele também pode ser visto como um tabu, como um inimigo, como algo a ser evitado, não falado. E é como a última coisa, porque é a última coisa feita em vida. Pensar no morrer, ele pode estar conectado com pensamentos muito pesados, muito carregados, sentimentos, emoções, sensações corpóreas e percepções também. Mas também pode estar associado a uma certa aceitação de que a vida é finita e que uma hora chegaremos lá. Mas na situação da música, é perceptível que há um sofrimento. Porque ele fala, ai meu Deus, eu vou morrer sozinho.
várias vezes, principalmente no final. E mais ainda ali pro final, ele também grita: ai meu Deus! Ai meu Deus, é um grande desespero. Ele tá expressando muita coisa ali. Está carregado, está pesado. E é desse sentimento, não só do ato de morrer, mas de tudo que está carregado junto com ele, que a gente está conversando sobre hoje. Algumas das coisas que podem estar pesando para ele são a falta de pertencimento, a falta de identidade de um grupo, a falta de sentido da vida e a sensação de que não tem com quem contar, que não tem relação na existência dele. E como que ele chegou a isso, de acreditar que vai morrer sozinho? Ali pela música, ele fala que a mãe dele o avisou que ele ia deixar o amor embora, que ele ia encontrar, ia entrar em contato com essa relação, só que ela não ia ficar. E que as relações que ele fica são relações que fazem mal, que fazem chorar, que machucam. E nós não temos a informação de por quanto tempo essas relações ficam, do quão profundas elas conseguem ser. Mas temos o grito desesperado, o grito de preocupação de que ele vai ficar sozinho. Só que ele só acha que vai ficar sozinho porque ele já tá. E não é uma solidão escolhida. Não é uma solidão que ele decidiu estar. Porque na música ele quer ir atrás de um romance, ele quer ir atrás de um relacionamento para que preencha esse vazio. Só que quando a gente fala de uma solidão que não é escolhida, não é uma solitude, não é o aproveitar estar sozinho, estar com a própria companhia, é estar sozinho. Ela vem acompanhada com essa sensação de falta de escolha, com essa coisa de por que eu tô fazendo isso? Uma sensação de pouca produtividade. Não produtividade de vou fazer coisas, cozinhei um monte, fiz muitos trabalhos. Produtividade de usufruir do que tem, aproveitar o momento. Essa solidão, ela pode ser muito difícil de conviver, se transformar em um vazio, em um desespero, em um sofrimento, em falta de sentido. Quando eu falo desse vazio, dessa falta de sentido, ela é decorrente da falta do outro, do vazio deixado pelo outro. Justamente pela música, ele está lamentando que não tem outra pessoa ali com ele. Falou da mãe, o que já é alguma coisa de que alguma relação familiar tem, mas não tem a relação que ele gostaria para dar sentido, para chegar até aquele momento do final da vida. E como chegamos à solidão? A solidão, ela é algo que, de certa forma, está sendo construído socialmente há muito tempo. A solidão, segundo Cedlana Andrade, pode ser gerada por muitas formas. A solidão gerada pelo próprio poder, a solidão gerada decorrente da riqueza, a solidão imposta pelo trabalho atomizado, a solidão da criança, cujos pais não são afetivos, a solidão do velho, rejeitado com suas memórias e muitas vezes abandonado, a solidão das crianças órfãs, a solidão proveniente da loucura, a solidão dos enfermos hospitalizados, a solidão do cidadão que deixou a família para trabalhar na cidade grande, a solidão do estigmatizado, a solidão decorrente da ideia da morte. Essas são algumas coisas que podem trazer esse sentimento de solidão. E aqui nós estamos falando dessa última, dessa decorrente ao pensamento da morte. Porque ao pensar no final da vida, se está pensando tudo que foi vivido, tudo que foi feito até chegar lá. Apesar de não ter sido vivido, mas está sendo pensado sobre. Uma das coisas que faz com que a pessoa chegue a estar solitária, a se sentir solitária, é a falta de sentido e a falta de poder escolher se tem a companhia ou não. A partir de agora, eu vou utilizar o estudo A Solidão na Contemporaneidade para abordar com alguma base científica sobre o assunto. É falado nesse artigo sobre como o ser humano se perdeu e começou a viver uma vida de massas. Hoje é muito perceptível isso a partir das trends criadas como estilos de vida, que são os core, o cottagecore, me fugiu outros nomes, mas esses assim, que tem toda uma estética já feita.
a clean girl também, as esposas tradicionais, todas essas coisas são formas de massificar um pensamento e massificar uma forma de viver. Então a pessoa parou de viver com ela inserida e participando da comunidade, e ela passou a ser mais uma, integrando, mas não se conectando. Todo mundo vê a mesma coisa, mas ninguém se conversa sobre. Não tem uma profundidade sobre aquilo. Não foi alguém que escolheu estar daquele jeito, foi uma massa, um pensamento, um vídeo que trouxe para ela aquele jeito de se portar, aquele jeito de falar, aquele jeito de pensar. Quantas coisas que você assiste, escuta, lê, convive e não conversa com ninguém? Quantas séries você já assistiu e que você só aí foi aqui pro YouTube assistir alguma review, falar num comentário, mas que não gerou uma conversa profunda e realmente um pensamento sobre aquilo? Quantas vezes você gostou muito de um jogo e você só gostou muito desse jogo? Você não conseguiu conversar com alguém, não conseguiu ter essa conexão e ter essa relação. E mesmo que a pessoa não gostasse do jogo, ela ia ouvir você falando sobre. Será que essa pessoa que vai fazer isso, mesmo que ela não se importe com o tema, ela vai te ouvir? Será que essa pessoa precisa ser o seu par romântico? Ser esse relacionamento romântico? Não pode ter na família, não pode ter nos amigos, nessa família escolhida? E será que você tá sozinho por escolha? O estado de isolamento tem sido algo que tá cada vez mais presente atualmente. Por questões de muito tempo atrás, questões da sociedade, questões econômicas, são muitas coisas que nos fazem querer e nos acostumar também a parar de interagir. Cada vez mais vivemos num nicho, cada vez mais fechado e cada vez mais com relações como a que eu tô tendo com você agora. Você tá me ouvindo, eu não tô te ouvindo nem te vendo. O estado de isolamento não é algo natural do ser humano. Desde a Grécia Antiga é discutido que somos seres sociais. Precisamos da relação. E pela Gestalt terapia, utilizando os fundamentos da fenomenologia, a gente entende que somos sempre seres em relação. Eu, nesse momento, tô me relacionando com o vídeo, com o microfone, com o texto que eu tô falando, com todas essas coisas que não são vivas, mas que eu tô me relacionando. Porque elas têm um significado pra mim. Por que eu escolhi essa roupa? Por que eu escolhi esse microfone? Por que eu escolhi tudo isso aqui? É uma relação. E não necessariamente o porquê, que não é só o porquê que existe como questionamento, mas fica mais fácil de entender assim. E um ser humano sem essa relação, ele perde o sentido. E quando a gente tá indo para uma sociedade cada vez mais isolada, cada vez mais sem relação com outro ser humano, parece que não tá se perdendo só a relação com o ser humano, tá se perdendo a relação do indivíduo com ele mesmo, não só dele com o outro. O TF traz questionamentos justamente sobre isso. O que justifica a minha vida? Qual o sentido da minha existência? Quem dirige a minha vida? Quem sou eu? Como tenho me relacionado com os outros? Caso deixe de preocupar-se com essas questões, o homem corre o risco de fragmentar-se e seguir a vida sem seu eixo de sustentação, suas crenças, seus valores e suas éticas. Ele perde-se como ser humano singular, sujeito à própria história. Com isso, deixa de ter também a capacidade de relacionar-se. Ele desaparece na multidão. Essa parte do texto faz pensar sobre o que é o ser humano quando ele para de pensar na relação com o outro, quando ele para de entender onde ele tá. E nesse lugar, não só físico, eu tô aqui sentada, é um lugar social, um lugar mental, um lugar emocional. E como que tá todos esses lugares sendo relacionados com o outro? Porque é na vida em relação que a gente se desenvolve. E quando você deixa de pensar sobre si, você se desconecta de si e da sociedade à sua volta. E aí é o que falam no final desse trecho. Você vira só mais um na multidão. Mais uma pessoa falando o que todos falam. E não um ser individual que se desenvolveu juntamente à comunidade. E não apesar dela. E quando você desaparece
quando você vira mais um no meio da multidão, é aí que some o sentido. É aí que você perde o que você quer, quem você é. E você não quer mais se encontrar com outras pessoas. Não quer se encontrar com o outro, com o diferente, com algo que vá desafiar e te forçar a sair da sua bolha, te forçar a sair do seu comum. Porque você já tá lá bem misturado. Só que, será que você ainda sente que você é você? Será que você ainda sente que tem motivo pra viver? E ao mesmo tempo em que você tá lá se sentindo confortável, afastado de outras pessoas, com medo desse toque, com medo dessa conexão, com uma dificuldade de se encontrar com o outro, você também quer muito isso, assim como tá na música. Eu não queria ser assim, só gostar de quem não gosta de mim. Não parece que ele tá se relacionando com as pessoas que ele gostaria, que ele quer, e sendo quem ele é. Há essa relação, essa vontade de se encontrar com o outro, de ser encontrado, de ser visto, de ser sentido e percebido, de ser reconhecido na sua singularidade. Porque é bom pertencer, mas é tão bom assim ser igual? E quando é percebido na sua singularidade, também é possível ser pleno e ter vulnerabilidade. Perceber que nem todo espaço é um espaço de ataque, pode ser um espaço de tranquilidade. O que existe numa sociedade de comunidade, onde se é abrigado, protegido e amparado. É possível ser frágil, é possível ficar doente, é possível se sentir mal, é possível sentir em uma comunidade. Mas do jeito que a sociedade está hoje, realmente a gente está caminhando para cada vez mais não poder sentir, não poder estar doente, não poder parar de produzir, não poder não ter um relacionamento amoroso, porque senão eu vou morrer sozinho. Não ter relações profundas que vão fazer com que você não morra sozinho. Vão ter outras possibilidades em uma comunidade. A comunidade não vai te permitir se sentir tão sozinho. O sentimento humano de solidão é algo que acontece com o ser humano. É um sentimento que deve ser sentido e deve ser passado. Mas é isso, ele passa. Ele não deve ser alimentado e transformado em isolamento. A nossa sociedade é uma sociedade individualista, na qual prevalece a solidão. No artigo Solidão na Contemporaneidade, é dito: os sujeitos que sofrem e se queixam da solidão estão paradoxalmente cultuando sua privacidade e sua personalidade, desvinculando-se da vida pública, ignorando a ética coletiva e, ao mesmo tempo, vivendo com os infortúnios da falta desse espaço coletivo, o qual possibilita o reconhecimento de si mesmo. Surge então o ideal de aprender a viver só na multidão, e o exercício da privacidade é entendido como a verdadeira liberdade. O que acontece aqui é que, ao invés da pessoa conseguir se conectar com o outro e se perceber diferente, mas também se perceber semelhante, e assim existe um pertencimento e uma singularidade. O que acontece é que nem chega a ter esse reconhecimento, essa conexão. O que pode acontecer é você se identificar comigo nesse vídeo, mas é muito pouco provável que a gente realmente consiga conversar pessoalmente ou até pela internet de uma forma mais profunda. E justamente por viver nessa solidão é que a pessoa se afasta dela. E é aí que fica impossibilitado, ao meu ver, a possibilidade de uma solitude. Porque é muito comum ver na internet: solitude é muito boa, viva com a solitude. Só que para você viver com a solitude, você precisa conseguir aproveitar sua própria companhia. Se você não sabe o que é ter uma boa companhia, o que é ter uma companhia, se você gosta de ficar com você, como que você vai ter uma boa solitude? Como que você vai sentir solitude? É possível sentir solitude. Se você pode escolher: eu tenho uma rede de apoio, eu tenho pessoas que eu posso contar, só que nesse momento eu não quero ficar com elas, nesse momento eu quero fazer algo pra mim. É possível viver sem ficar pensando no morrer? Sem ficar pensando apenas em como se está só?
Pela filosofia dialética de Buber, a vida é realizada e confirmada somente na concretude do dia a dia. Ou seja, o que você está fazendo no seu dia a dia para chegar em um local de não solidão? Para chegar num local com pessoas, e novamente, não esse local físico, também pode ser, mas não só o local físico. Chegar nisso com pessoas que você confia, que você se sente confortável, que você pode ter vulnerabilidade. Quanto da sua responsabilidade está nesse local? Quanta responsabilidade você está colocando nos outros, na sociedade, que tem grande responsabilidade, mas também na sua. A sua responsabilidade na sua vida. Também é dito, a atitude do homem frente à vida pode ou não contribuir para a descoberta do significado de sua existência e do significado do mundo. Então, aqui está levando muito em conta essa responsabilidade e também esse ponto de como você está olhando a vida. Como é possível para você olhar a vida? Assim como a gente falou ali rapidamente sobre os motivos que podem levar uma pessoa a sentir solidão, às vezes a questão do trabalho, o trabalho impede que a pessoa tenha uma vida em comunidade. A sair do núcleo familiar, né, sair da cidade que você é e ir para uma cidade grande ou ir para uma outra cidade onde você não conhece ninguém, são coisas que realmente trazem o sentimento de solidão. Mas a mudança de perspectiva sobre é possível fazer algo ou é esse meu destino, eu não tenho outra coisa, eu já tentei demais e não dá mais para fazer mais nada. É preciso essa mudança de percepção para que haja uma mudança real. E também que haja uma compreensão da própria realidade. Existem realidades muito limitantes. Realidades em que as possibilidades são muito poucas, mas elas existem. E é justamente conseguir entender até onde dá essas possibilidades. A psicoterapia é um espaço que faz com que o ser humano consiga ter um contato autêntico com outro ser humano, em um ambiente confortável, seguro, de compreensão e de conversa. O psicólogo não está lá como um médico, ele não está num lugar de poder. Ele tem o conhecimento científico, mas ele não sabe sobre a sua vida. Ele vai saber o que você contar. E esse contato autêntico, esse contato de pessoas que estão lá para se conectar, é uma das formas que podem ser usadas para que você consiga chegar em uma conexão consigo mesmo. E não só a terapia, mas também encontrar amigos, encontrar pessoas que estejam dispostas a ter esse espaço mais acolhedor, mais vulnerável, que queira uma conexão autêntica. E você precisa estar mudando sua perspectiva para também estar com disponibilidade para ser autêntico. Mas como ser autêntico se você só vive das massas? E quanto mais autêntico os seus sentimentos, sua sensação de ser for, mais sentido a vida traz. Quanto mais conexão com o seu querer, com o seu poder, com o seu sentido do que é, o que vai vir a ser, a vida vai ganhando sentido, o seu caminhar vai ganhando sentido, as suas relações ganham sentido. E para isso é importante perceber: você se sente conectado com você? Sente sua autenticidade? Gostaria de ir atrás dessas coisas? Me fala aí nos comentários o que você sentiu, o que pensou, como foi essa nossa conversa.